Olá novamente, estamos reiniciando a live, aguardando a entrada de todo mundo novamente, porque precisou ser interrompida, mas estamos esperando a Elza se conectar. Boa noite, Marquinho. A gente teve um problema, um pequeno problema hoje de conexão com a Elza, com a internet da casa dela, mas ela já está em questão de alguns minutinhos, a gente vai conseguir a conexão. Se alguém quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa, para a gente ir conversando enquanto a Elza não entra. Fiquem à vontade para mandarem perguntas, fazer algum comentário, dar alguma sugestão. Estou aqui, Mônica. É com o negócio de limpar o celular com álcool gel, ele travou, Mônica, mas já estou pronta, tá? Não, então tá bom. Eu tinha iniciado, aí eu encerrei para a gente não perder o tempo, né? Porque ele iria contar 1 hora e a gente não conseguia responder. Tá certo. E se por acaso não der para a gente responder tudo hoje, aí você programa, tá, Mônica? Oi. Podemos começar. Elza, semana que vem já tem uma live programada e ela vai ser temática, vai ser sobre o Evangelho. Tá. Aliás, vai ser muito legal. Foi uma ideia do Carlos, da Rosa, de fazer esclarecimentos a respeito de muitas passagens do Evangelho que são, assim, um pouco difíceis, um pouco estranhas, um pouco diferentes. Todo mundo tem uma certa uma dúvida, né, de algumas passagens, né, algumas frases que Jesus falou. Então, a gente vai fazer ali, quem quiser já anotar aí e mandar perguntas, que essa também vai ser uma live que talvez precise de ser estendida em 2, porque o Evangelho tem muitas passagens assim que precisa de explicação. Mas então vamos começar a nossa hoje, Elza. Vamos começar, Mônica. Deixa eu Marisa, tem me organizar aqui de novo, porque eu perdi aqui. A primeira pergunta é sobre o médium que está atravessando uma crise depressiva. Esse médium tem algum impedimento dele de participar das reuniões mediúnicas? Provavelmente, assim, a pessoa que fez a pergunta, acredito que esteja perguntando na crise mesmo, né? Quando naquele momento em que a pessoa está se sentindo pior na questão da depressão, se é interessante ou não que ela participe dessas reuniões mediúnicas. Mônica, eu refleti muito sobre essa pergunta, né? Porque a maioria de nós, principalmente os médios, nós temos as nossas dificuldades emocionais, as nossas dificuldades orgânicas. Se um grupo mediúnico for procurar só médios sãos, não vai existir, né? Então, não existe uma regra no assunto. Existe que alguns ciclos pertinentes à depressão crônica que o doente experimenta vários sintomas que já é habitual. Ele às vezes acelera por causa de alguma dificuldade que ele está vivenciando no momento. Ele sente mais exausto, triste, com episódios de insônia. Mas quando o médium trabalha num grupo, numa casa bem orientada, normalmente essas casas têm os responsáveis por cada área. A nossa tem o responsável pela essa área mediúnica. E cabe a esse responsável perceber essa situação do médium, porque ele vai perceber por algumas condutas, por tristeza. Nós, trabalhadores, precisamos estar muito atentos uns aos outros. A nossa caridade tem que começar primeiro dentro da casa, né? Igual uma família. Então, ele
chama, né, esses grupos que se respeitam muito, eu considero o nosso assim, né? Quando eles percebem, quando esse dirigente percebe que alguma alteração pode comprometer o trabalho, ele sugere o nosso afastamento algumas semanas, vai nos acompanhando, e esse afastamento ele é necessário em favor do doente e da tarefa. E o médium não pode ter o milindre, porque se ele mesmo não percebeu isso, porque pode estar passando por algum processo de influenciação, porque nós também passamos, o dirigente pode nos chamar, olha, você vai afastar, vamos fazer um tratamento, igual o doutor Wesley falou aquele dia, que ele foi muito feliz quando ele colocou, não existe esse negócio de falar que médium não pode fazer tratamento, como se médium não adoecesse, como se médium não tivesse problema emocional. Então, na nossa casa acontece dessa forma. Aí a gente faz um reajuste de corpos, assistem algumas aulas e depois a gente retorna para o trabalho. Essa é a minha visão. Por que tem essa controvérsia assim? As pessoas que acham que não devem participar seria porque temem que isso possa atrapalhar a própria reunião ou pode trazer prejuízo para o médium? Olha, não atrapalha a reunião, porque uma reunião bem orientada, os próprios espíritos isolam a gente, da mesma forma que isola no passe. Essa controvérsia ela deve ser pessoal, eu acho, porque se a gente for estudar o livro dos médiuns, a gente sabe que só uma pessoa muito debilitada mentalmente, que já foi comprovado, é que não pode participar. Uma pessoa que está com uma doença muito grave, né? Uma esquizofrenia, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que quem não sente hoje tristeza, quem não sente hoje depressão, nós estamos vivendo na era da depressão. O Divaldo fala, né, que é a doença do século. Então, nós nos amparamos no trabalho. Se não puder trabalhar, como é que nós vamos nos reajustar? Porque quando nós passamos pelo tratamento, nós assistimos aulas, nós tomamos passe, nós passamos pela maca. E aí o que não é certo é o médico viver em tratamento a vida toda. Qualquer probleminha, qualquer tristeza, você deixa, chega e fala para o dirigente, não, eu vou deixar o trabalho porque eu estou em crise depressiva. Bom, aí você está se tratando, quando você melhorar, você volta. Porque existe famílias que têm depressão endógenas. E todas essas famílias, dentro dessa família, existem vários médiuns. Como não trabalhar? O trabalho nos sustenta, mas cabe a cada um de nós procurar expressar a nossa dor, a nossa dificuldade e pedir socorro também. Isso também vale para outros tipos de problema, né? Tipo ansiedade exagerada. Ansiedade exagerada, ela vai melhorar com o trabalho. Se fosse assim, o Chico Xavier não trabalhava. O Chico Xavier tinha 5 médicos. Tinha um monte de doença também crônica, né? Então, verdade. Se fosse assim, quantas vezes a pessoa tem, por exemplo, fibromialgia? Eu já encaminhei pessoas com fibromialgia para trabalhar no passe e sarou. Entendeu? Uhum. É verdade. Então, né? Não tem como, né? Acho que é falta de caridade. Mas a casa, ela tem um dirigente dessa reunião. E se o dirigente da casa perceber que o dirigente da reunião não prestou atenção nisso, delicadamente ele fala, eu percebi isso, você não quer avaliar, chama por uma triagem. É assim que nós trabalhamos na nossa casa e até hoje estamos todo mundo junto, com as nossas dores da alma também. Tá certo. Agora, a pergunta seguinte faz relação ao culto no lar. A pergunta é a seguinte: ouvi dizer que é contraindicado realizar o culto no lar se algum dos participantes desse culto tiver ingerido bebida alcoólica. Aí a pessoa pergunta, isso é verdade, procede, ou é alguma dessas coisas que a pessoa ouve falar e não tem muita... Bom, e quem falou isso não tirou do evangelho, né? Porque se a pessoa tem a doença do alcoolismo, Jesus veio e foi para ela.
E nesse momento do evangelho, tanto a pessoa que é um alcoólatra, que ingeriu a bebida alcoólatra, quanto as entidades que estão acompanhando, vão receber o evangelho de Jesus. Então, se a pessoa tem o hábito de tomar um vinho durante a refeição, eu não vejo motivo para a pessoa não participar. Essas pessoas que colocam dessa forma, que exigem dessa forma, com certeza não conhecem o Evangelho de Jesus. Jesus, o tempo todo, ele socorreu os desequilibrados. E o culto no lar é uma vivência evangélica, é uma vivência dos ensinamentos de Jesus. Se tiver alguém muito alterado, né, a gente procura conversar ou procura pedir para a pessoa descansar, participar no outro momento, porque às vezes existem casos que a pessoa chega muito alterada. Por exemplo, se chega um doente, uma pessoa embriagada na nossa casa espírita, nós fechamos as portas. Você não pode fechar a porta, aquela pessoa está doente. Então, isso não está no Evangelho, não é contraindicado. Porque é ali que ele vai aprender que ele deve se libertar desse vício. Se ele for viciado, se ele tem o hábito de tomar um vinho, ou se ele saiu para uma reunião social e ingeriu alguma bebida, e chegou e vem participar do nosso culto, como que você vai falar, filho, você foi para uma reunião hoje, por acaso você bebeu? Se você bebeu, você não vai participar desse culto. Ali ele vai aprender que o álcool faz mal, se ele não souber dosar, que o ideal é que a gente não use o álcool, mas se a pessoa tem o hábito, que faça isso em doses mínimas, né? Existem estados que as pessoas têm o hábito, é cultura, ingerir um pouquinho de vinho todo dia. Então, eu falei isso por mim. Dos meus estudos, né? Eu não conheço isso. Eu não faria isso. Eu já ouvi falar que sobre isso, sim, dizendo que o problema seriam as entidades que vêm com a equipe espiritual participar do culto para ensinar alguma coisa, e que às vezes entre essas pessoas, essas entidades, poderia ter alguém que se desequilibrasse com a energia do álcool na casa. Entendeu? Uma vez eu ouvi falar sobre isso, mas assim, também não sei nada a respeito, não. Mas quando eu vi a pergunta, eu lembrei disso. Eu estava curiosa para saber a sua resposta sobre essa pergunta aqui. Porque olha, eu me lembrei. Nós que somos, as pessoas que têm uma mediunidade ostensiva, que educou essa mediunidade, ela vai saber se comportar nesse culto, vai procurar ser caridosa, né? E se as entidades vieram e começam a desequilibrar porque o outro ingeriu o álcool, ela vai aprender também junto com o outro. Então, aquele encarnado precisa também para ajudar aquela entidade, né? Se for uma entidade de luz que veio para auxiliar, ela vai entender, vai trabalhar aquele indivíduo. E se for uma entidade desequilibrada, ela já estava desequilibrada, já chegou desequilibrada, né? Tá certo. Elza, agora essa pergunta aqui, ela está na fila já tem algumas semanas. Nunca deu para Vamos responder. lá, vamos fazer. Ela que ainda era para o Rogério, eu acho. O que é espiritismo de linha branca e de linha preta? Se é que existe, né? Mas perguntaram. De vez em quando até tem isso mesmo. A pessoa fala assim, você é kardecista, de linha branca? Tem umas coisas assim, né? Umas perguntas assim. Bom, o espiritismo só existe um, né? É aquele que segue a lei moral do Cristo, é o consolador prometido por Jesus, trazido pelos Espíritos e codificada por Kardec. Então, por isso que as pessoas falam assim, você é espírita kardecista? Agora, o mediunismo, ele existe em todas as religiões, né? Não, no meu modo de pensar, não existe doutrina melhor do que a outra. Eu acho assim, apenas cada uma com a sua necessidade especial e de da outra.
mas eu acredito que todas são importantes e necessárias na jornada evolutiva dos espíritos encarnados, porque cada um procura aquilo que ele afiniza. E se Deus permitiu que isso existisse, é para que você fizesse as suas escolhas. E eu acredito que tanto o Espiritismo, como linha branca e linha preta, assim, eu não conheço muito, não estudei muito a respeito disso, que todas merecem o nosso respeito. Todas têm o seu papel na sociedade e na espiritualidade. Lembrando-se de que estamos na religião que devemos estar, que nos conforta, que nos esclarece, que nos faz melhor. Eu, por exemplo, eu nasci no cristianismo, com os evangélicos, e hoje eu estou no que ele responde os meus questionamentos e me fazem te melhor, entendeu? Então, o Espiritismo é a lei moral de Jesus, é a lei moral de Jesus codificada pelo Kardec. Então, é isso que eu tenho que responder. Você acha que ajudou? Não, ajudou, porque assim, toda vez que alguém pergunta isso, eu acho que, na verdade, ela está querendo saber se a pessoa se é espírita, ou se é do candomblé, ou se é de umbanda. Eu sempre acho que é isso. Mas assim, feito você falou, eu acho que as pessoas ainda têm uma visão assim muito preconceituosa de tudo, né? E separam muito, se for assim, os espíritas antigamente sofriam muito preconceito, né? Por parte de outras A minha religiões. E às sugestão vezes, é que a minha sugestão é que a gente colocasse um melhor, porque isso seria só para um assunto igual esse. Você está me ouvindo? não, caiu um pouquinho. Pode repetir? Agora que A voltou. minha sugestão é que a gente pudesse fazer um tema de uma palestra sobre esse assunto, porque seria um assunto assim que ele aprofundaria muito, sabe? A gente vai ver toda essa cultura que existiu, o porquê disso, e aprofundar melhor. Mas, a princípio, todo lugar que existe manifestação mediúnica, as pessoas falam, é espiritismo. Mas manifestação mediúnica existe desde que o mundo é mundo, né? E em todas as religiões, em todas essas seitas, existem as manifestações mediúnicas porque existem médiuns. Porque ali existe um ser humano que tem perispírito, espírito e perispírito. Então, tem a manifestação mediúnica. Mas eu acho que, para mim, resolve eu entendendo assim, que cada um está no lugar onde deveria estar. Quando ele sente que não deve estar mais ali, ele procura um lugar que te conforta mais. Tá. E a gente pode fazer assim, né? Depois a gente vê como é que a gente organiza O uma... Rogério fugiu dessa resposta, não deu tempo, né? Faz uma palestra para ele, que aí ele pega toda a história dessas religiões. Mas não fugiu, não, é porque é muita pergunta, né? Hoje mesmo vai ficar pergunta para o próximo mês também. Tem muita. Que a próxima é assim. Essa aqui é relacionada, deve ser de alguém que assistiu a palestra da Rosa e do Marquinhos, que por sinal foram excelentes, né? Sobre o som. Todas. Foram fantásticas. Eu Para mim, adorei. ontem eu já comecei a dormir de forma diferente. As Não, palestras têm ajudado mais, porque a gente também, de vez em quando, a gente comete uns deslizes, vai dormir sem sim, preparar melhor, né? Para mim, valeu muito. para mim também, foi muito bom. E aí, então, acho que a pessoa ficou com essa dúvida aqui, ó. Quando a gente dorme e desdobra, a gente consegue ir para qualquer lugar? A gente tem permissão para visitar qualquer lugar, qualquer casa? Eu sei quem fez a pergunta e eu sei que a dúvida da pessoa é tipo assim,
Você, por exemplo, adolescente conhece um rapaz e fala assim: eu vou dormir, vou na casa dele, ver o que ele está fazendo. Sabe, esse tipo de invasão de privacidade, Elza? Entende mais ou menos assim? Porque se você Entendi, se isola, pode ir em qualquer lugar. Só que não é bem assim, tudo tem que ter uma permissão. Aí você invadir a privacidade do outro, né? É Pois igual é, não é? um processo de reencarnação. Então, à medida que esses adolescentes foram escutando as lives, estudando, porque tudo isso está no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns. Não tem como, tem que estudar profundamente. Eu queria ter trazido aqui, mas a pessoa vai ficar curiosa, ela vai saber. O Marquinho falou, a Rosa falou, né? Então, eu achei, eu entendi diferente. Então, por isso que a minha resposta vai ser um pouquinho diferente, mas eu acho que vai ajudar. Eu vou pegar o exemplo do Santo Antônio de Pádua, que estava pregando, vou falar uma história de um desdobramento, né? Um desdobramento muito útil, né? Provavelmente, assim, um desdobramento com um acompanhamento de espiritualidades muito iluminado. Ele se desdobrou, né? Ele estava lá na Itália pregando, quando o pai dele estava em Lisboa, que ia ser supliciado. Não sei se você conhece essa história, sobre a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a existência do acusado. Isso é uma longa história, mostra como que ele demonstra. Comprovou-se que naquele instante o Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Então então é permitido isso. Então a gente pode se desdobrar, mas eu vejo mais esse desdobramento para fins úteis, né? Como o Eurípides Barçanufo, ele estava aqui fazendo uma palestra, dando uma aula, cochilava, alguém chegava e falava: ó, fulano de tal tá te pedindo o seu auxílio naquela época, né? Para dar a luz lá na fazenda. Ele falou: já fui lá e já fiz o parto. Porque isso, por espírito evoluído, é como se ligar uma luz. Né? Então, é assim que acontece esses desdobramentos. Aí, uma pessoa, ela encontrando adormecida, né, o espírito semi-desligado do corpo, porque nós ficamos semi-desligados, não fica totalmente. A gente fica ligado naquele cordão prateado. O cordão prateado é que nos liga à vida espiritual. Quando você corta, acontece a morte. O cordão umbilical é que nos liga à vida material. Quando você corta, você nasce aqui na Terra. Né? Então, ele pode aparecer, falar e mesmo tornar tangível. Tem muitas obras, por exemplo, o livro A Granja do Silêncio, que a pessoa ela torna tangível, mesmo encarnada, né? E, de fato, ela pode comprovar que estava em dois lugares, porque ela estava na caminha dela dormindo, né? E ela se tornou tangível naquele lugar. Quantas pessoas tá às vezes numa situação já quase de desencarne, né? Tá ali e ela torna tangível para uma pessoa, assim, naquele estado de emancipação, naquele estado de desligamento, semi-desligado do corpo. Então, isso tudo é possível. Só que em um lugar está o corpo físico, no outro está revestido pelo seu perispírito. Não sei se foi o Rogério que já deu a palestra, que falou: nós somos o corpo físico, o espírito, nós somos o espírito, perispírito e corpo físico. O espírito não liga diretamente ao nosso corpo. Então, quando nós dormimos, nós estamos aqui, do lado do nosso esposo, do lado do nosso filho, e o nosso perispírito visitou alguém, levou uma mensagem. Então, existem casos, existem obras, que ele até a pessoa que está lá, do outro lado, até consegue ver, sentir a presença, porque o nosso perispírito é a cópia do nosso corpo físico, né? Na verdade, nós sabemos que o perispírito ele tem várias propriedades, e uma dessas é tornar visível e tangível. Então, é possível o seu perispírito se desligar, semi-desligar do seu corpo, e você ficar ligado só àquele cordão prateado, ir lá visitar aquela pessoa e se tornar visível para aquela pessoa. Entendeu? Entendi. Interessante, não é? Mas a Muito gente tem que interessante.
Tem que estudar as Essa, obras básicas. esse é outro assunto também que, né, você começa a falar, né, A tem tanta... falar, nós podemos até organizar palestras com esses assuntos. No sábado, eu normalmente estou organizando uma sequência do tratamento, entendeu? Mas é muito interessante. E é bom que esse adolescente vai despertar para estudar. Existem obras, existe obra mais significante, mais grandiosa do que o Livro dos Espíritos? Ah, é Responde muito bom. tudo que você. Hoje É, eu vi pessoas me fazendo pergunta que talvez não vai dar para responder. São pessoas que já estão estudando o nosso lar, que já me apertou sem me abraçar, entendeu? Com as aham, perguntas. Que elas é, já conseguiram ver no livro alguma coisa que eu ainda não havia percebido, sabe? é porque é cada um. Você não viu essa pergunta? Que você leu e já pensou em uma coisa, eu li e pensei em outra. É aquele ponto de vista, né, que muda. A gente É, olha uma mesma coisa e cada um vê alguma coisa diferente. É por isso que é muito é. interessante, né? Eu As gosto lives, demais. essas lives são maravilhosas, né? Muito interessante mesmo. Legal. Então tá, então vamos seguir aqui. Como identificar? Essa daqui a gente já teve uma pergunta parecida. Como identificar na criança quando ela diz que está brincando com um amiguinho invisível? Então, assim, pergunta assim, como a gente pode, o pai ou a pessoa que cuida da criança, distinguir se isso é uma imaginação da criança ou se é um sinal de mediunidade? Entendeu a Olha, pergunta? não, eu entendi, sim, eu entendi essa mãe também, né? Que isso existe demais, porque nós sabemos que a criança, até os 7 anos, ela vive entre os dois mundos, né? O físico e o espiritual. Segundo as estatísticas, 3 em cada 10 crianças apresentam amigos invisíveis. E isso é algo encarado com muita naturalidade pela psicologia. Mesmo que o psicólogo não seja espírita, ele trata isso com muita naturalidade e orienta muito bem as mães, né? E como que nós podemos afirmar que é um evento mediúnico? Não há uma receita exata para isso. Nós, pais, temos que ficar atentos, né? O importante é que os pais observem o comportamento dos filhos e conheçam bem a personalidade e o hábito do seu filho, né? Então, você tem que mostrar para a criança, não, tá tudo bem, né? Eu tenho feito muito isso com meu netinho, quando eu me deparo com alguma situação, não, tá tudo bem. As crianças, essas crianças que comunicam com o espírito, elas costumam ser crianças saudáveis, com sinais sem sinais de apatia, de depressão, crianças muito felizes. Elas interessam por brinquedo tanto quanto as outras crianças, elas encaram a visão com muita naturalidade e sem nenhum espanto, porque elas vivem entre os dois mundos. Então, eu gostaria de dar algumas dicas que me ajudou muito, eu já passei por isso com os meus filhos, que talvez possa ajudar os pais, né? Que seria abordar com tranquilidade, que isso passa com o tempo. O Renato uma vez explicou direitinho como que a criança dessa idade vive aqui, como que ela está ligada ao mundo espiritual, né? Os pais devem entrar na brincadeira, os avós devem entrar na brincadeira. Quantas vezes chega uma pessoa dentro de casa, a criança vê e começa a chorar? Você tem que encarar aquilo com naturalidade, né? E entrar na brincadeira daquela criança. Nunca incutir o medo, o bicho-papão, o monstro. Evitar dizer, nossa, isso é coisa do demônio. Eu tinha uma amiga que a filhinha dela, ela era espírita, né? Então ela entendia. E ela via, o meu amiguinho ali debaixo da cama não quer mais brincar comigo. Tinha gente que falava assim, Ah, nossa, ele não quer mais brincar comigo, mamãe, ele correu. Então ela falava assim, não, mas ele volta, ele está cansado. Eu achava interessante essa forma dele tratar. Né? E muitas vezes, dentro do nosso lar, as nossas crianças começam a ver espírito, essas coisas, pela nossa própria conduta, pelo desajuste dentro do lar. Nós desesperamos e, nossa, meu filho, aí leva para o pediatra fala, não, ele está chamando atenção, pode ser.
né? Ah, meu filho está vendo fantasma, está vendo isso, está vendo aquilo. Como é que está o nosso lar? Porque se tiver equilibrado, nós podemos acompanhar essa criança, orientar essa criança de uma forma equilibrada, né? Os pais precisam de achar o equilíbrio. Se acusar a criança que ela está mentindo, que ela pode começar o processo de negação, ela pode começar um processo de negação da mediunidade. Se eu tivesse feito isso com a minha filha Aline, isso teria acontecido. Eu fui até em psicólogo, né? E hoje a gente vê que passou, que isso hoje está sendo utilizado de uma forma melhor, né? Hoje e a gente deve incentivar as demais habilidades nas crianças. Se ela gosta de pintar, de cantar, por exemplo, o meu neto, quando ele vê a Vanessa cantar, ele pega tive que comprar teve um violãozinho para ele. Aí ele começa a cantar. Então a gente está observando essas habilidades, incentivando, para que ela não sinta sem interesse pelo mundo físico. Porque às vezes ela começa a interessar muito só pelo mundo, né? Esse mundo extrafísico, que ela vive entre os dois mundos. Então, você tem que incentivar as habilidades aqui da Terra, porque ela está reencarnada aqui. Ela vai ter que Principalmente vivenciar. uma criança muito sozinha, né? Se for uma criança muito só. Exatamente, né? E eu acho assim, se essa pessoa que te perguntou tiver aberta a ideia, a gente pode encaminhar para uma evangelização, para o passe, a água fluidificada, o tratamento à distância, se ela estiver passando por isso e com dificuldade para dormir. Faz o tratamento à distância, não leva a criança para participar de reunião mediúnica, né? E essa criança vai receber a evangelização de paciente dentro das aulinhas de evangelização. Essa mãe pode entrar no YouTube, pegar essas aulinhas aí, que vai ajudar muito, né? Elza, normalmente essas crianças que elas veem, esses amiguinhos invisíveis, isso vai, com o tempo, desaparece quando ela vai crescendo. Tem um período que aí ela começa a perder esse contato, né, com o mundo espiritual e só no futuro que a mediunidade já aparece de novamente? Olha, Ou depende? depende. Eu, por experiência própria, eu nunca perdi, né? Mas eu não tinha esse conhecimento, demorei. Então, foi muito sofrido para mim. Como é sofrido para todas as mediunidades ostensivas. Nós vemos aí o exemplo do Chico Xavier, não que eu esteja me equiparando a ele, estou falando assim da minha história, mas o Chico Xavier, desde pequenininho, né, até surra de Bíblia ele levou na cabeça, para ver se não via mais os espíritos. Ele não teve um intervalo que isso parou, né? Aí o Emmanuel chegava, dá uma surra de Bíblia na cabeça, né? Então, o Chico Xavier passou por Divaldo Franco. Se ele conta a história dele, você vê como que foi sofrido. Ele não teve infância. Mas é porque eles são missionários. Não é o nosso caso, né? No meu caso, talvez se eu tivesse sido, que não sou missionária, sou comprometida, então, em trabalhar muito, né? Mas não sou missionária, não sou espírito de luz, né? Então, eu acredito que se eu tivesse sido evangelizada, quando eu assisto essas aulinhas de evangelização, eu sinto tanto que isso me fez falta. Porque, para mim, tudo era pecado, eu tinha medo de tudo, eu tinha medo até do trovão. Então, eu via, eu não via espírito, mas eu sentia. Então, foi muito sofrido. Então, por isso que eu falo para essas mães, o seu filho está aqui, nesse mundo. Eu fui descobrir que eu tinha habilidade para pintar, eu já estava, né, quase tendo filho já. Poderia ter começado na infância, né? Então, é isso que deve ser. A gente está, assim, mesmo que seja lentamente, até que a população, a sociedade tem evoluído, né, Elza? Demais. Demais, tem evoluído muito. Eu tenho observado como as pessoas agora, nesse momento de pandemia, têm nos procurado. Às vezes eles não estão online e avisa, ó, eu vou assistir depois, principalmente essa de hoje. E muitas pessoas, tem muitas pessoas que chegam do trabalho, né? Mais tarde, mas eles estão aprendendo muito. E as pessoas que estão em tratamento têm comentado muito comigo, sabe? Está sendo muito positivo.
A gente recebe muitas perguntas, principalmente de pessoas que nem são assim espíritas. A gente essa pandemia, muitas pessoas que estão ficando mais em casa, então assim, acho que tem despertado, né, o interesse, a curiosidade. E a gente hoje mesmo a gente tem uma pergunta aqui. Agora mesmo eu vou fazer essa pergunta para você, de duas pessoas que não são espíritas. Mas eu vou Tá. fazer agora outra, que é relacionada ainda com criança. Por que é que o filho nasceu especial? Como é que o espiritismo consola essa mãe, né? Sobre essas deficiências das crianças. O seu filho escolheu você e isso muda tudo. Já pensou? Só dele ter escolhido você, porque ele acredita em você, porque ele acredita que o seu amor se iguala ao amor do Cristo. Que o seu amor vai fazer com que ele consiga, nessa vida, resgatar os seus débitos, né? De uma forma mais suave, porque só o amor mesmo para cobrir a nossa multidão, a multidão das nossas falhas, dos nossos erros. E até, às vezes, nesse momento que esse filho nasceu especial, o amor dessa mãe vai auxiliar muito. Nós sempre questionamos qual a razão disso acontecer, né? Por que Deus, que é tão bom e justo, permite que isso aconteça, já que a pessoa não tem chance. Será que a pessoa não tem chance de reverter essa situação? Nós precisamos entender, por isso a grandiosidade desses encontros nossos de pergunta e resposta. Toda enfermidade, tanto física como mental, é um resgate dos nossos excessos que cometemos em algum momento nas nossas vidas passadas. Nós somos o resultado de muitas vidas. Às vezes, aquela criança está ali do nosso lado porque ela acredita que ela estando do nosso lado, ela vai conseguir resgatar. E, com certeza, na próxima vida, ela vai voltar numa situação bem mais equilibrada, porque o amor daquela mãe auxiliou demais, né? Ou seja, as deficiências são, então, resultado de nossas próprias escolhas. E tem muita gente que já está lendo aí as obras de André Luiz, vai chegar lá na reencarnação de Segismundo. Quando chegar, vai entender o porquê disso. Vai entender a importância desse espírito reencarnar nessa condição. Na importância desse espírito reencontrar os pais. E se um pai desistir dessa criança? Já pensou? Quantos desistem, né? Então, aquela criança escolheu essa mãe, esse pai. O resgate é muito importante que o resgate não é uma punição de Deus. O resgate é a oportunidade de trazer algo de volta. E esse algo é a nossa essência divina, bondosa, porque um dia nós vamos nos tornar essas pessoas perfeitas, depois que a gente resgatar todos esses débitos que nós tivemos no passado. Então, a mãe, quando ela vê um filho desse jeito, ela fala, obrigada, Deus, porque meu filho já está reencarnando nessa nova vida, nesse mundo de prova e expiação. Com certeza, ele vai merecer o mundo de regeneração. Então, se isso conforta a mãe, né? Porque a falta do conhecimento ou da aceitação da reencarnação é que nos leva a uma interpretação equivocada dessas deficiências. Nós estamos aqui, gente, para aprender, passando por dificuldades, por deficiências. Cada um de nós é dado o remédio apropriado para a nossa cura. Qual que é o remédio apropriado para essa criança? É ser especial, né? Então, qual o remédio apropriado para a minha dor? É, de vez em quando, ter essas crises de tristeza, de depressão. Esse é o remédio apropriado para a minha dor. É ele que me faz ficar alerta, sabe? Ficar de sobreaviso.
Então, é muito importante a gente pensar desse jeito. Sem essas deficiências, muitos espíritos não teriam a possibilidade de resgatar suas dívidas. Aprendemos pelo amor ou pela dor, mas nós, Mônica, normalmente nós preferimos aprender pela dor, né? Eu assisti na palestra dos seus filhos aí, parabéns por eles, né? Assisti na palestra dos dois. Quantas coisas eu aprendi com eles, na idade deles, eu não tinha essa noção de meio ambiente, de furar fila. Tinha, mas às vezes ainda fazia uma coisinha errada, entendeu? Então, assim, com certeza, né? Muitas dificuldades eu não teria passado. Por que o Espiritismo? Por que vocês estão ensinando isso para eles? Então, é muito importante. Aprender, eles estão aprendendo enquanto estão recebendo o amor do Pai, né? E quantos deixam de receber e através das drogas, dos vícios, dos desequilíbrios no campo do sexo, eles buscam o espiritismo. Com certeza, a segunda chance é a maior escola. Quase todos nós já nos matriculamos nessa escola, mas esses jovens que eu vejo falar, que eu fico profundamente emocionada, eu sinto emoção porque eu vejo que o mundo vai melhorar. Eu vejo que os nossos políticos vão melhorar. Eu vejo que nós vamos lutar pela igualdade, que nós vamos cuidar do nosso planeta. Então, eu fico muito feliz, né? Segundo o Espiritismo, a vida material é só uma parte da nossa existência que é eterna. Então, vamos passar por isso. Não vou falar sorrindo, tem dia que a gente chora, mas vamos passar por isso aceitando e agradecendo a Deus a oportunidade, né? É o mais importante. Aí aqui eu tenho uma outra pergunta sobre mediunidade. Não é sobre mediunidade, não, mas assim, ainda fazendo referência às duas palestras sobre o sono, uma pessoa amiga minha mandou a pergunta assim, olha, ela não é espírita, mas é uma pessoa que adora e muito tem muito interesse pela doutrina espírita. E ela gostaria de saber se apenas os médiums, aqueles médiums que trabalham nos grupos mediúnicos, quando desdobram do corpo, vão trabalhar em algum projeto assistencial, ajudando de alguma forma, ou se qualquer pessoa que dorme, se tiver boa vontade, ela pode ser utilizada pela espiritualidade para ajudar em algum trabalho. Então, nós vamos responder em duas etapas, né? Vamos para essa pena dos médios que se desdobram depois do trabalho. Após a reunião mediúnica, o trabalho ele continua. E isso acontece quando o médio segura em desdobramento parcial, né? Ele fica em desdobramento parcial para que seja encerrado aqueles labores que foi iniciado durante a reunião. Porque normalmente, às vezes, só na reunião não dá para o médium, não dá para a gente resolver tudo, não tem, é necessário que isso continue durante o sono. Talvez a espiritualidade, a equipe mediúnica que nos dirige sabe o porquê disso. Então, o médium se desdobra e continua trabalhando. Por isso que nós precisamos de estudar, nós passamos pela escola de médios, onde nós sabemos que nós temos que retornar para a nossa casa, preparar para o repouso, como foi orientado pelo Marquinho, pela Rosa, pelo João Fernando, que eu até já falei para ele, me manda a meditação que você mandou para o Renato, que eu estou começando, eu sinto que eu preciso preparar melhor, e não há de ver que eu estou me desdobrando todo dia, encontro com vocês todo dia. Encontro com pessoas que já frequentou a nossa casa, que já... Então, é porque eu estou preparando melhor, né? Sim. A necessidade, por isso a gente faz uma alimentação leve, uma ceia bem leve, não vê televisão, não vê esses programas de televisão, prepara para o sono e continua o trabalho, né? Agora, o auxílio em desdobramento, para responder a sua amiga, ele não depende de religião. O princípio que rege a atividade fora do corpo é o princípio moral.
Então, não precisa de religião, sabe? De não ser essa ou aquela religião. O amor não depende disso. Então, a espiritualidade, ela não desperdiça uma oportunidade. Você já viu que quantas vezes, às vezes a pessoa está na rua, encontra com outra, aquele encontro foi para encaminhar para um tratamento, encaminhar para um médico, né? Às vezes você sonha com uma pessoa e depois, não desdobra não, Mônica. Às vezes você sonha com uma pessoa e sonha que você precisa visitá-la. E às vezes, quando você chega lá, aconteceu uma coisa. Então, assim, essa amiga sua, com certeza, ela já está desdobrando, já está ajudando, independente de religião. E se quiser se juntar a nós, vai lá para nossa casa, que nós vamos desdobrar junto. Ah, então tá. Ó, eu acho que dá para a gente. Deixa eu ver o horário aqui. Dá para responder mais uma, Elza. Tá. Essa pessoa, ela é de uma família católica, mas se interessa muito pela doutrina espírita e ela queria saber, assim, os católicos costumam fazer promessa, né, para conseguir alguma coisa e depois tem que pagar a promessa. Inclusive, eu sou de uma família católica e minha mãe de vez em quando fazia promessa para eu pagar. Então, eu pensava assim, falava assim, mãe, mas é tipo assim, você vai lá em Trindade a pé, né? Não, entendeu? A pessoa faz uma promessa para o outro pagar. E aí ela está perguntando, porque ela se interessa assim, pelo Espiritismo e queria saber como que o Espiritismo vê essa questão de promessa. Oh, se ela quiser pagar promessa, se ela acreditar, se ela confiar, sentir bem, eu não vejo problema nenhum, né? Nós espíritas, nós agora com o Covid, eu estou vendo até pessoas mais próximas de mim querendo fazer promessa, né? Que a gente está passando uma fase muito difícil, né? Você vê 5 pessoas de uma vez acometidas do Covid, umas em estado grave, outras em estado mais grave. Então, às vezes, quando a pessoa é mais jovem, ela pensa, eu vou fazer uma promessa, né? Mas a nossa promessa é o trabalho, são as nossas atitudes, sabe? São os nossos exemplos, a nossa forma de se direcionar ao Pai, né? Pedir, Senhor, me ajuda, né? Às vezes, eu peço, quando meu filho teve Covid, minha nora, eu pedia, estava até comentando com o Rogério, eu falava, Senhor, cuida do meu filho, não deixa que eu não estou preparada ainda, né? Para perder para separar do meu filho agora, cuida assim, mas que seja feita a sua vontade, não. E eu falava bem baixinho, mas que seja feita a sua vontade, como se Jesus não fosse escutar. Eu mesmo ria de mim, mas eu pedi, você pode pedir. Jesus não falou, buscar e achareis, pedir e obtereis. De repente, a gente tem merecimento, tá aí, meu filho, né? De quando a minha nora teve Covid, 4 meses, ela nunca recebeu visita, não ser a gente para ajudar, né? Eu não estava com Covid e foi acometido do Covid, então a gente ficou sem saber. Como o Rogério estava me falando hoje, você pega numa fechadura e esquece de lavar a mão, uma coisa assim, entendeu? Então, muita gente está realmente... eu prefiro orientar, né, de acordo com o Espiritismo. Faça sempre uma boa atitude, né? Auxilie um doente, dê uma cesta básica nesse momento de tanta tristeza, de tanta fome, de tanta miséria, né? Procura ouvir os apelos dos seus irmãos. Procura ir ao banco de sangue, gente. Vá, quem puder, quem teve Covid, vá e doe sangue, porque só quem passa por uma situação igual nós passamos agora, né? Graças a Deus, a maior assistência, Mônica, veio das famílias assistidas, das famílias que eu assisto. Foram 3 pessoas de uma vez e uma teve que usar 2 bolsas. E não faltou a doação de sangue, sabe? Veio até de família das pessoas do interior, com a maior dificuldade para se locomover. Então, doe, faça isso. Esse é o momento da maior caridade. Porque, às vezes, um plasma, a gente fala assim, mas se não tivesse que morrer, mas será que nós fizemos a nossa parte?
A gente fica É. deixando tudo por conta de Uhum. Deus, de Jesus. Não Sim, faça isso sim. agora, porque só quem vivenciou uma situação igual essa é que sabe como é difícil, né? Sim, é Então é difícil. isso que eu estou te falando. Vamos fazer, vamos servir o outro, porque é servindo que você é servido. A gente, como não vai ter condições mais de fazer mais uma pergunta, porque senão vai cair, a gente vai fazer a prece, aproveitando essa questão da Covid, né, do tempo aqui, eu acho também importante falar, Elza, que atualmente a gente está vivendo assim, um paradoxo, né? Muita gente vivendo como se nada tivesse acontecendo, e muita gente Exatamente. em casa. Então, assim, eu acho que é importante as pessoas pensarem assim que para muitos a Covid não é nada, é uma gripezinha mesmo, às vezes a pessoa não sente nada. Mas tem muitas outras pessoas, principalmente as pessoas idosas, que podem se contaminar e ficarem numa situação muito difícil quando não perdem a vida. Então, assim, ninguém espera que as pessoas deixem de viver, que elas deixem de se divertir, mas é importante que todo mundo tenha responsabilidade, enquanto não tiver uma vacina, de que ninguém saia na rua sem usar máscara, porque é a única forma conhecida de se evitar a contaminação é usando a máscara. É claro que lavar as mãos, né? Mas assim, eu digo o nosso cuidado com o outro. Porque lavar a mão tem que ser da minha parte. Eu lavo a minha mão. Mas, assim, eu dependo de outra pessoa que ela tenha consciência e a boa vontade de usar a máscara, porque eu uso para que eu proteja o outro usa para me proteger. Então, eu acho que é importante que essas pessoas pensem nisso, né? Tenham isso é uma caridade, eu acho, sabe? Uma É caridade com o verdade. próximo. As duas perguntas que ficaram, quando tiver uma outra Ficaram oportunidade, três. Ficaram três, três perguntas. Aí, são mas assim, perguntas, são perguntas tem uma muito que é bem, interessantes. tem uma pergunta que é bem simples, assim, mas não tem um minuto, não vai dar tempo. Só falta um É minuto. verdade. Eu É queria que só você encerrasse com uma lembrando prece. dessas pessoas que nós vamos ter, mesmo que seja, pode passar para outro Aham, responsável pela live, que eles respondem também. é. Aí, Elza, então eu queria que você encerrasse fazendo uma prece, aí pedindo, né, por todos esses familiares. Nós temos também a mãe da Rosa, que também está precisando de oração agora, não sei se você sabe. Então, eu Sei. queria que você fizesse uma prece e, né, englobasse todo esse momento que a gente está passando. Mestre Jesus, bondoso amigo e companheiro de todas as horas. Graças nós te damos, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de conversarmos sobre o seu evangelho de luz e de amor. E sentindo a sua assistência amiga e de todos os mentores que nos dirigem, te pedimos do fundo do nosso coração que visite neste momento, Senhor, a Rosa juntamente com sua mãe, que dê o alívio e a compreensão necessária deste momento vivenciado pelo seu coração. Te agradeço profundamente, Jesus, pela melhora dos meus familiares que foram acometidos desta doença que tem causado tanta dor e tanto sofrimento. E te peço pelo aquele familiar, a minha tia, que está numa situação mais grave no UTI, pela minha sobrinha também, que agravou neste momento, que ela seja visitada pelos benfeitores espirituais responsáveis pelos nossos trabalhos, médicos das esferas espirituais. Muito obrigada, Senhor, graças a Deus que assim seja. Que assim Obrigada, seja. Mônica. Gente, obrigada, Elza, né, por responder, né, no momento desse que a gente está vendo que você está com uma família, um tanto de gente assim, e ainda se dispôs a vir responder. É muito complicado, a gente sabe, agradece demais a sua participação.
e pedindo desculpas aquelas perguntas que não puderam ser respondidas, mas eu já expliquei, é porque tem uma ordem. Então, quem faz primeiro é respondido, porque senão seria injusto, né, com quem faz a pergunta logo. Então, mas a gente recebeu a pergunta no Instagram, a gente anotou e ela logo, logo vai ser respondida. Gente, boa, obrigada, viu? Boa noite a todos. Boa noite, Elza.